tem uma entrevista muito legal. Vamos assistir juntos? A minha entrevistada, aliás, o casal entrevistado de hoje, é a Nana Chara e o Brinco, o esposo dela. Vocês vão saber de quem ela é filha. Dá uma olhadinha, vocês já vão adivinhar. Ela é filha do Pepeu Gomes e da Baby Consuelo, que hoje é Baby do Brasil, né? Bom, aliás, vocês, como sua mãe mesmo diz, tudo narizinho e bocão. Família narizinho e bocão. Não tem como fugir. Você nasceu numa família de músicos, pai e mãe que tiveram, assim, muito sucesso. Eu me lembro muito, porque foi numa época que eu também era jovem, acompanhei bastante. Você tem um DNA forte. Você seguiu também, né? Aliás, suas irmãs seguiram. Você começou com um grupo musical. Na realidade, eu comecei a minha carreira musical como backing vocal da minha mãe, eu e minhas irmãs. Nós cantamos por 5 anos com ela. E depois disso a gente começou a fazer muito sucesso cantando juntas, as irmãs, e a gente formou um grupo chamado SNZ, no qual nós ficamos juntas por 10 anos. Eu me lembro. E trabalhamos muito, fizemos muito sucesso, até que chegou o momento, né, de cada uma seguir o seu caminho. Mas é muito forte essa questão do DNA mesmo. O DNA de vocês é forte. E aí, a tua mãe, de repente, eu soube agora que não foi a primeira, mas de repente ela deu uma virada mesmo, né? Ela se converteu, ela começou a falar, né, numa igreja, e hoje eu soube que você também né, é de um ministério. Me conta um pouquinho sobre essa trajetória de vocês. No caso, assim, a minha mãe, ela se converteu depois da minha irmã mais velha, que é a Sara Shiva, que é uma pastora, que foi a primeira a se converter há 14 anos atrás. A Sara se converteu, 4 anos depois a minha mãe se converteu, e 2 anos depois eu me converti. Eu tenho 9 anos mais ou menos que eu estou congregando na Igreja Celular Internacional, no Rio de Janeiro, no qual eu e meu esposo somos líderes de jovens lá, da pastora Ludmila Ferber, do apóstolo José Antônio Lino. E essa virada, né, que muitas pessoas chamam, realmente acho que é porque chega um momento da nossa vida que você se depara com aquele famoso vazio existencial. E que eu costumo dizer que o vazio quer dizer a ausência de Deus. Onde ainda que você tenha êxito na sua vida profissional, dinheiro, fama, sucesso, tudo que você almejou, ainda falta alguma coisa. E eu estava no auge do grupo naquele momento, onde eu realmente comecei a perceber que só Deus para suprir aquele vazio. Porque eu já estava no lugar onde eu queria estar em termos de fama, sucesso, mas aquilo não era tudo. Vocês são em quantas irmãs? Nós somos 3 mulheres e 3 homens, filhos de Baby e Pepeu, né? E só, assim, convertidas para a igreja vocês? Eu e a Sara. Os outros não? Não, ainda não. Não. Tudo tem seu tempo. Com certeza. Nada pode ser forçado. Eu digo que existe um momento em que a ficha cai, em todas as religiões. Até porque tem que ser algo genuíno, né? Tem. Ninguém faz nada porque o outro quer que você faça. Não pode, nem pode, que daí não vai passar crença, não vai ter credibilidade. Brinco, você já era convertido quando a conheceu ou foi levado por ela? Eu conheci a Nana, ela já estava, né, no Evangelho. Eu nem sabia quem era Jesus, nunca tinha ouvido falar de nada a respeito, né, do meio evangélico. Conheci a Nana, também vim do meio, né, da música, né, sou cantor, guitarrista e tal, baterista, produtor musical e tal. E eu conheci a Nana gravando uma música dela, na verdade um guitarrista amigo meu gravando uma música dela, eu nem sabia que a música era da Nana, e de repente a Nana me chega no local e tal. E eu conheci a Nana desse jeito. E ela começou a falar de Jesus pra mim, começou a falar do Evangelho e tal. E com o tempo eu fui me apaixonando, não pela religião, porque a gente não prega uma religião, né? A gente prega Jesus Cristo mesmo. Até porque as pessoas me olham até na rua ou me perguntam, esse cara é crente? Desse jeitinho aí? Esse vaso pintado? Esse vaso todo pintado colorido? E tal. E assim, eu me apaixonei então pelo Senhor mesmo, por Jesus, né? Porque Ele me aceitou da maneira que eu sou. E aí eu fui, né, andando na igreja, entrando devagarzinho, até que a gente começou um relacionamento, teve o processo todo de ser realmente crente, de santidade, de andar em santidade no Senhor. Aí nós nos casamos e a gente está junto aí há 5 anos, já casados, né? E me diz uma coisa, vocês vieram ao Campo Grande, eu soube que é a primeira vez que vocês estiveram aqui, para um congresso. Isso. Que foi neste final de semana. O nome é Firmados na Rocha. Tá. E aí, qual foi o objetivo desse congresso? O que vocês passaram para os jovens que estiveram lá? A gente tem viajado o Brasil todo e também no exterior também,
trabalhando nesse congresso, né? Que o nome é Firmados na Rocha 1 e a gente faz também o trabalho do Firmados na Rocha 2. Então o Firmados ele passa realmente o que é você estar firmado na rocha, que na tipologia a gente costuma dizer que a rocha é Cristo Jesus, é aquilo que te dá segurança, é aquilo que realmente, né? Que te dá uma base, né? A gente costuma dizer que nesse congresso a gente não tem muita coisa para oferecer, né, do que vem de nós, mas daquele que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, esse tem muita coisa para te oferecer. Na realidade, o que a gente fala muito é a respeito de princípios, né? Hoje em dia, se você for parar para pensar, o mundo está tão estragado que família, casamento, relacionamentos, cultivar isso já não é mais importante, né? Principalmente a questão da família. E para Deus a família é a base principal. A família para Deus é a coisa mais importante que tem. E nós ensinamos principalmente aos jovens e aos casados como você constrói uma casa firmada sobre a rocha e não sobre a areia. Porque sobre a rocha vem as tempestades, vem as nuvens, as dificuldades, mas ela não se abala em meio às circunstâncias, ela permanece firme. E como que ela se firma? Se ela tem princípios enraizados na palavra de Deus, ela não se abala. Mas se você não tem princípios, se você não tem base, se você não tem temor, a primeira luta que tiver, a primeira divergência que tiver, porque casais têm divergência, afinal de contas são duas pessoas completamente diferentes, universos diferentes, vai ter atrito. Se você não tiver firmado sobre a rocha que é Cristo Jesus, ela desaba e aquilo que era um plano tão maravilhoso acaba sendo estragado e por consequência toda uma família destruída. Bom, desejo que vocês voltem outras vezes. Obrigado. Que vocês vierem. Vem aqui falar com a gente. Obrigado, e sucesso para vocês na carreira. Seu CD que você está a gente produziu um CD junto, né? Eu e minha esposa, e nós lançamos no ano passado. E ela tem uma participação nesse CD junto comigo. E creio que nesse ano ainda a Nana vai estar lançando o CD dela, né? E o primeiro CD solo. Posteriormente a isso a gente vai lançar um junto. Eu até queria deixar aqui o nosso Twitter, que é @brincoinana, para quem quiser nos seguir, e o nosso blog, que tem tudo sobre o nosso ministério, que é www.brincoinana.wordpress.com. Obrigada. E esse é teu, Cidinha, por favor. Obrigadão. A gente vai para o intervalo, vai não sair daí não, e eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer ver de novo, mostrar para os amigos? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net.